Então vamos começar a mensagem da noite. Nesse instante vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que nos envolve e que através da mensagem do capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Possamos vivenciar o Evangelho, trabalhar o nosso interior, buscando essa força para superarmos os obstáculos e seguir o caminho ensinado por Jesus. Que os amigos espirituais protejam todos nós, envolvam os nossos irmãos necessitados do amor, da paz, da luz, principalmente por aqueles que passam por situações adversas e não entendem o sentido, mas que o Mestre Jesus sempre está no nosso caminho, nos dando a mão e fazendo com que cada um de nós siga com fé, amor e dedicação. Que a paz e o amor envolva todos nós presentes, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Então, nesse instante, passo a palavra para a Cris, que fará a mensagem da noite. Muita paz. Que assim seja. Muito obrigada pela prece, pela calorosa acolhida de vocês. Aliás, desde o primeiro momento, né, desde o convite, vocês sempre são muito acolhedores. A gente já vai se sentindo, né, junto desde o convite, certo? Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada, né, por mais essa oportunidade. O Evangelho é vida. Então, a gente nunca pode dizer assim, eu não sei o que comentar do Evangelho, eu não compreendo bem, né? Não sei interpretar. Aliás, é interessante que vai ser tocado nesse ponto aqui, da interpretação do Evangelho. Mas a partir do momento que todo mundo tem vida, todos nós, sem exceção, estamos vivenciando de alguma forma e temos o que comentar, né? Nós temos o que trocar e aprender uns com os outros. Então, eu quero dizer que sintam-se à vontade quando quiserem fazer algum comentário, quando quiserem perguntar alguma coisa, tá certo? Estamos juntos, né? É um estudo, enfim, não é uma palestra, então não vamos deixar aqui falando sozinha, não. Boa noite, Marilene. Então, meus amigos, essa lição, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É tão interessante porque Kardec, quando ele pensou as passagens e as parábolas do Novo Testamento para comentar, para interpretar, ele não podia trazer tudo, né? Ele pensou umas estratégicas. E ele coloca justamente essa passagem antes das bem-aventuranças. Olha só, as bem-aventuranças que são a plataforma, né? Nas bem-aventuranças a gente entende justamente o que a gente precisa se transformar, como a gente precisa agir para ter uma consequência boa. É uma promessa de Jesus. E uma promessa de Jesus é uma promessa que se concretiza. Né? A gente tem absoluta confiança de que ela vai acontecer, ou seja, de que seremos anjos um dia, seremos felizes, bem-aventurados serão aqueles, né? Então, meus amigos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não vai falar de uma passagem apenas material. A gente vai fazer um esforço aqui, vai fazer um exercício de ver além da carne. De ver o espírito, né? De ver a nossa jornada como espírito imortal. E não de uma única existência. E não de mim como Cristiane, de Adalberto como Adalberto, mas do ponto de vista imortal. Essa era uma grande dificuldade, e ainda é até hoje, né? Ainda temos essa dificuldade. Até nós, que somos reencarnacionistas, que acreditamos, né, que sabemos da encarnação, da pluralidade das vidas, até nós ainda agimos como se tivéssemos apenas uma existência.
apenas essa. Ou seja, dando importância mais às coisas do mundo do que às coisas espirituais, né? Agindo como se fosse acabar o mundo e às vezes num afã de muitas conquistas, né? Muitas conquistas na área profissional, em todas as áreas, na realidade, uma pressa, né? E Deus não tem pressa. Ele nos aguarda pacientemente, logicamente, porque senão não seria Deus, né? Jesus também não nos constrange a uma mudança abrupta. Agora, vale a pena a gente fazer uma retrospectiva aí também, lembrando que João, o Batista, não João, o evangelista, aquele evangelista novinho, né, que recostava a cabeça no peito do mestre, que Jesus brincava com o cabelo dele, era bem mais jovem, né, então ele tinha essa jovialidade, essa leveza dos mais novos. Não é esse, é João Batista, o que foi degolado, que foi o precursor do Cristo. O batismo já existia. O batismo pede essa mudança. Uma mudança de atitude, uma transformação moral. Então, vejamos, desde que o mundo é mundo, que é nos pedido uma mudança de comportamento. Só que, naquela época, os fariseus, os saduceus, estavam mais preocupados em seguir os rituais. E João Batista era um desses mestres, que ele tinha discípulos, inclusive, que tinham uma autoridade enorme, tinha um magnetismo impressionante. Diz a literatura espírita que quando João Batista ele caminhava por aquele deserto, clamando, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, dizem que ninguém resistia, que todos ficavam impressionados com aquela autoridade que ele tinha e paravam para escutá-lo. E era importante, né? Porque ele estava justamente chamando para essa transformação moral. O batismo que João fazia, que já existia, não era nenhuma novidade, o que trazia de diferente era justamente isso. Não era um batismo só para cumprir um ritual a mais. Era um batismo necessário que, após aquele simbolismo de entrar na água e sair da água, morresse um homem velho e nascesse um homem novo. Essa era a ideia. Estou falando isso porque a gente vai falar de água, a gente vai falar de renascimento. Ou seja, um renascimento do espírito, um renascimento de novas atitudes, novos pensamentos. Kardec, ele vai começar para entrar mais na questão da ressurreição, da reencarnação, ele vai trazer aqui 3 situações em que fica evidente a vida após a morte e a reencarnação. Uma dessas situações é com Pedro, quando Jesus pergunta a ele, que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Porque diziam que João Batista era o Messias, era uma confusão danada, né? Eles estavam atordoados, sabiam que o mestre ia chegar, mas não imaginavam que era aquele mestre nazareno, de pés descalços, né? Simples, que se misturava com todo mundo, conversava com todo mundo. Então, estava muito diferente do que eles estavam esperando, do que eles gostariam de ter. Um Salvador que salvasse da submissão do mundo, da escravidão mundana, né? Não era esse o caso. E o interessante é que até o momento dessa pergunta de Jesus a Simão Pedro, Jesus estava atuando, era bem no início, né, do messianato dele, ele estava atuando assim, não era que timidamente, mas quase que secretamente, sem fazer, ele nunca fez isso, obviamente, mas pedia para as pessoas não falarem ainda que ele tinha feito uma cura, né? Estava ali começando e também pela questão da segurança. Então, ninguém sabia quem era exatamente, Pedro é quem vai dizer quem Jesus é, quando ele responde, né?
que ele, quem é que diz que sou, né, os homens dizem quem sou. E Pedro, ele vai dizer, tu és o Filho de Deus, o Cristo. Então, Pedro é que identifica, o primeiro que vai identificar Jesus, né? Do Pai que está nos céus. Então, ele fala claramente de Deus, não um Pai terrestre, né? Aí depois vem outra passagem também, que é a de João Batista, quando perde a cabeça, é degolado. Por quê? Porque Herodes pensava que ele era o Messias, por conta da autoridade e do que ele falava. Apesar dele dizer que não era, que ele não era o Messias, né? Então, o que a gente vai ver aqui? Que nessa passagem, chegou até a se confundir depois que, enquanto João ainda estava vivo, Jesus vivo também, se pensava que João era a reencarnação, a vinda do Mestre. Como é que podia, né? Para vocês verem a confusão que eles faziam entre ressurreição, reencarnação. Eles não tinham ideia, né? Bem no iniciozinho ali. Depois vai acontecer o quê? A transfiguração. Essa é altamente impactante. Porque para aquele povo, para aqueles 3 discípulos mais próximos de Jesus, Pedro, João e Tiago, ver ali na frente deles os patriarcas hebraicos, Elias, Moisés e Jesus. Eles desceram, Senhor, onde queres que faça a tenda, né? Que é onde eles habitavam, para que eles possam dormir. Olha a certeza de que aqueles 3 estavam materializados. Eles achavam que estavam vindo para ficar, inclusive. De tão nítido, de tão de ter causado tanta impressão, a certeza de que realmente ali estavam aqueles patriarcas, né? Aquele ser. E aí a gente vai chegar, finalmente, na lição de Nicodemos. Essa é muito interessante, essa diz muito respeito a nós, a lição de Nicodemos, porque vai falar de uma atitude de Nicodemos que nós ainda temos. Principalmente nós que temos, que evangelizamos, e de uma certa maneira, independente de estar numa tribuna, de fazer uma palestra, nós estamos evangelizando pelo simples fato de seguirmos Jesus, de anunciarmos isto, e as pessoas prestarem atenção como nós estamos nos comportando, como estamos agindo. Então, nós estamos, sim, evangelizando, né? E a responsabilidade é muito grande. Então, só para a gente relembrar o que foi que aconteceu, a primeira coisa é que quem era Nicodemos? Um fariseu. Quem era um fariseu? Era um partido político misturado com religião, que acreditava na reencarnação e ou ressurreição, né? E os saduceus não acreditavam, eles eram materialistas. Eram minoria, mas eram muito presentes no Sinédrio, né, como se fosse o Tribunal de Justiça da gente, e eram muito ricos. Então, eles dominavam muito por conta disso também. E, ao contrário do que muita gente pensa, tinha muita gente lá no Sinédrio que, que era simpático, digamos assim, à doutrina de Jesus. Fazia sentido. Principalmente eles, gente, faz muito sentido, porque principalmente eles que estudavam o tempo todo. Eles viviam de interpretar as leis. Aquela confusão de quem é o próximo, se é o da esquina, se é o do quarteirão, se é o de tantos metros de distância, se é a família. Essa discussão, eles passavam o dia todo elucubrando. Olha a perda de tempo, né? Porque o doutor Bezerra de Menezes vai dizer que quando a gente elabora muito como é que vai fazer a caridade, perdeu já o sentido, né?
não pode demorar tanto em discussões, enfim, ele quis dizer, não pode demorar tanto em discussão, colocar tanta burocracia, porque o outro está esperando, o outro está aguardando, né? Então, quando eles fazem aquelas perguntas a Jesus, os fariseus e saduceus, nem sempre era para pegar Jesus de calça curta, como a gente diz hoje em dia, né? Não era só para isso, para pegar ele numa contradição da lei, poder prender. Não era só isso. Alguns era porque realmente não sabiam. E porque era costume os mestres, os rabis, passarem o dia todo discutindo. Não era estranho essa atitude deles. Só que muitos era com a segunda intenção. Mas estranho não era. Nicodemos era muito bem colocado, altamente inteligente, simpático à doutrina de Jesus, mas fazia parte daquele meio. E Nicodemos tinha vergonha de assumir, de dizer que era simpático àquela doutrina, que pregava algumas coisas estranhas, que até então ninguém tinha falado, especialmente perdoar, amar os inimigos. Porque, como Jesus dizia, amar o próximo da gente, amar o familiar, amar o que ama a gente, isso qualquer um faz. Todo mundo tem afeição, tem apreço por alguém, né? Agora, amar o inimigo, perdoar, isso era muito revolucionário. Isso era muito perigoso. Isso era muito contra tudo que já se escutava da Torá. A gente vai ver que a Torá, lá em Levítico, em Deuteronômio, vai dar uma corrigida nisso. Vai trazer amar ao próximo como a si mesmo. Porém, a Torá oral, que todos conheciam, porque quase todo mundo era analfabeto, dependia das interpretações, era que deveria odiar aquele que o ofendesse, né? O inimigo era para ser tratado como o opositor, né? Aquele que era contra suas ideias. Então, Nicodemos tinha vergonha, tinha medo. E o que é que ele faz? Não sei se vocês lembram. Lembra o que é que Nicodemos faz? Ele fica querendo falar com Jesus, inquieto, porque ele pensava, ele raciocinava, óbvio. Ele estudava, e ele queria tirar dúvidas, queria a companhia daquele Jesus. Ele, assim como Públio Lentos, procura Jesus na calada da noite. Ele não procura de dia. E isso é muito significativo, gente. Porque procurar Jesus à noite, por que a gente, nós, trazendo para a gente, o que seria procurar Jesus à noite? Na escuridão. Será que não significa quando as coisas estão que a gente não sabe mais para onde ir, não vê uma saída? Será que não é quando as coisas estão piorando ou fora do controle? Será que não é quando estamos desesperados, desesperançados? E aí nós recorremos a Jesus no auge das dores, ou escondido, com vergonha de dar os testemunhos, principalmente nós que somos trabalhadores da doutrina espírita, assim como trabalhador de qualquer outra instituição religiosa. A gente acha que a gente não precisa de um tratamento espiritual. A gente acha que não vai ter um dia que a gente não vai estar bem para trabalhar, que a gente está desequilibrado, está sem energia. E nesse dia a gente precisa ser atendido. É o contrário. Eu faço parte de um projeto de escuta e a gente, quando sai para escutar nas ruas, antes de escutar os outros, os transeuntes, a gente se escuta. Um escuta o outro. Para aliviar. Se tiver algo, né, no coração que esteja pesando. Então, isso é um medo do testemunho. A gente vai ter preocupação com o que vão pensar, com o que vão pensar da gente. Né? A gente quer fazer exatamente como todo mundo faz.
Procurar Jesus de dia é procurar Jesus antes que algo de mal aconteça. É estar com ele já. E ele não tem vergonha disso, de precisar, né? Lá no Boa Nova, no capítulo da oração dominical, Jesus vai dizer isso, que as pessoas se desconectam de Deus porque a gente oscila na fé. Então, a gente procura Deus através da oração, né? Ele está falando da oração, quando a gente está num momento de muita necessidade. E aí a gente, nesse momento, está numa sintonia que, de repente, não vai conseguir se conectar com um amigo espiritual. Provavelmente vai precisar de uma ajuda de alguém, né, para isso. Então, Jesus vai dizer que a gente tem que orar como quem respira. Olha só, que forte. Ué, vou viver todo dia dentro do centro da igreja? Não. Dizendo palavras, né, de evocação, de gratidão, de louvores. Não. A gente vai estar orando quando a gente estiver, em qualquer momento do dia, em companhia de qualquer pessoa, em qualquer situação, agindo em consonância com as leis de Deus. A gente vai estar em oração, mesmo em silêncio. Né? Tem uma partezinha do Boa Nova, né, continuando falando do Boa Nova, muito interessante, porque quando Nicodemos pergunta a Jesus, né, o que é preciso fazer, né, para viver eternamente, e Jesus vai dizer que precisa nascer de novo, né, aquela frase tão conhecida da gente, Jesus vai dizer uma coisa muito interessante, vai dizer assim: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino de Deus sem nascer de novo. Então, olha só, mais importante do que a interpretação, que era o que ele estava cansado de fazer. Jesus, quando traz essas falas, Jesus sabe exatamente o que ele ia perguntar. Jesus sabe exatamente que ele não estava disposto a assumir a doutrina ainda. Ele não estava ainda em condições. Ele estava no conhecer e, no máximo, no meditar, que é a asa da sabedoria, não é isso? Ele interpretava as leis, ele conseguia interpretar. Mas o evangelho é sentimento. Então, Jesus diz, deverias ter-lhe sentido os textos. A gente fica preocupado em interpretar racionalmente e a gente esquece de sentir. Tem gente que diz assim para mim, mas é tão difícil ler o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, né? É tão difícil e tal. Aí eu falo assim, realmente tem muitos símbolos. É verdade, tem muitos símbolos. Mas aí eu faço uma proposta. Olha, leia sem se preocupar com a interpretação ou com as palavras. Faça uma leitura corrida sentindo, tentando entender o que sentiu com aquela leitura ali, para a gente abrir, né? Se abrir para os amigos espirituais. E aí Nicodemos vai, ainda nessa conversa, dizer assim, mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, porque Jesus vai explicar, o espírito é o mesmo. Né? Mas o que é o corpo? É uma vestimenta. Então, já que a roupa material das almas, né, a roupa por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados, paralíticos. Olha o raciocínio dele, como era lógico, né? Ele nasceu todo mundo igual, então. E aí Jesus vai dizer, cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu, de acordo com a consciência. Então, não seria justo a mesma veste, a veste bela, para o espírito que está empedernido no mal. E aquele que está no caminho da redenção.
Isso não seria justo. Não seria uma sabedoria divina. E aí, ele pergunta, né, para Nicodemos, como era a lei de Moisés, Nicodemos? E ele vai dizer, olho por olho, dente por dente. E até hoje, gente, me digam se eu estou errado ou não. Até hoje, a gente pensa que a lei é olho por olho, dente por dente. Não é verdade? Principalmente nós espíritas. Quando a gente diz assim, ai, veio sem braço, porque na outra encarnação usou aquele braço mal. A gente não fala isso? Teve um aborto espontâneo, porque na encarnação anterior talvez tenha abortado. Quando a gente traz essas falas, primeiro, a gente está condenando, né? Está sentenciando, a gente não pode fazer isso. E a gente está dizendo assim, a lei é olho por olho, dente por dente. Tem que pagar exatamente o que fez. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ler que, no capítulo da caridade, né? Se não estou enganado, a gente vai ler que o quê? Que a justiça de Deus, ela é misericordiosa. Se eu chegar, cometi um delito, mas eu chegar com a disposição de reparar, de fazer o bem, de trabalhar, se a justiça dos homens ameniza, por que que Deus não ia fazer isso com a gente? A lei é de amor. É essa que é a lei que funciona. E aí Jesus vai dizer o seguinte, o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Já está escrito na lei, que é o amor, né? E aí ele diz, ó, acima do não adulterarás, não cobiçarás, acima de toda a lei está amar a Deus sobre todas as coisas. Assim como nós devemos amar os nossos semelhantes e como Deus nos ama. Nossa relação com Deus é de amor. Nós somos filhos. Se eu percebo que um filho está com boa intenção, está querendo corrigir, se melhorar, o que é que eu vou fazer? A gente vai incentivar, vai tentar ajudar, né? Vai amenizar num castigo que deu ao filho, vai trazer algum recurso para que ele consiga o intento dele mais fácil ainda. Não é verdade? Então, a gente tem que esquecer essa lei. É o que Jesus está pedindo a Nicodemos, ou seja, pedindo a nós. Porque toda vez que Jesus traz essas falas para esses espíritos maravilhosos, essas personagens, ele está trazendo para a gente. Nós somos Nicodemos ainda. Nós somos muitos desses personagens. Muitos deles dentro da gente. Muitos ainda, né? Então, Jesus sabia que o que faltava a Nicodemos para ser um cristão, para seguir Jesus, o que era? Porque, veja, no fenômeno ele acreditava. Olha, tem alguma coisa a ver com a gente consegue se reconhecer. No fenômeno ele acreditava, porque na passagem ele vai dizer assim, Senhor, eu sei que tu és de Deus, porque senão não fazia essas maravilhas. Ele sabia, ele não tinha dúvida. Né? Ele não tinha dúvida nenhuma. É como a gente acredita nos fenômenos, acredita. A gente acredita na cura, no passe, acredita. A gente acredita. Não é isso? Mas o que é que faltava, então, a Nicodemos, gente? O que é que faltava? E ele não tinha motivo nenhum para acreditar, porque Jesus era como se fosse influenciado pelo Satanás, né? Era isso que eles achavam. Esse texto está dizendo que não basta crer nos milagres, nas curas. Se a gente não acreditar, é na palavra de Jesus, que é palavra de vida eterna, como diz o livro. Na pregação dele,
no amparo dele. Então, até hoje, nós somos esses Nicodemos. Queremos curar nossas enfermidades, né? Queremos a cura. Mas será que a gente é uma mulher hemorroíça que vai lá e toca na barra de Jesus para se curar? E Jesus disse, saiu de mim uma virtude. Não foi ele que fez a cura. Jesus restabelece a saúde, mas a cura é interna. Eu que faço a cura. Por conta do evangelho, obviamente. Mas precisa um mínimo de disposição, de confiança, de entrega. Se quiseres, Senhor, tu podes curar meu servo daqui, sem ir na minha casa, disse o centurião. E Jesus vai dizer que nunca viu tamanha fé em Israel. Quando Jesus diz Israel, ele está dizendo o mundo inteiro, todas as nações. E assim é. Não há obstáculos para o amor. Não há barreiras. As barreiras somos nós que colocamos, né? Com nossa fé oscilante. Não vou dizer fraca, não. Oscilante. Tem hora que a gente está, né, bem confiante. Tem hora que a gente dá uma desabada. Mas assim também é a nossa condição, o mundo que a gente vive, né, ainda de provas e expiações. Então a gente fica muito suscetível. É preciso realmente vigiar muito, mas a gente chega lá. É assim mesmo, né? Então, quando Jesus diz assim para Nicodemos, em verdade, olha, isso era uma expressão de autoridade, de quem era o mestre, em verdade te digo. Então, Jesus já está dizendo assim, olha, não é qualquer um que está falando aqui, não, é alguém que sabe, né? Que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele vai dizer também que é preciso que nasça da água e do Espírito. É muito interessante essa expressão dele. Né? Porque a gente sabe que ele vai dizer assim, a carne provém da carne e o espírito provém do espírito. Não é isso? São coisas diferentes. O espírito já existe. Né? Então, o que ele está dizendo com isso? Naquela época, se acreditava que tudo vinha da água. Tudo, até os céus. Tudo vinha da água. Porque eles olhavam para aquele mar e não viam o fim. De uma certa maneira, eles não estavam errados. Quando a gente vai no livro A Caminho da Luz, que provavelmente muitos aqui já leram, né? É um livro, nossa, é um clássico, né? Da doutrina espírita, A Caminho da Luz. E explica tão direitinho, Emmanuel, de uma maneira tão resumida, tão objetiva. Então, quando a gente está lá no iniciozinho do A Caminho da Luz, a gente vai ver a vida se formando a partir da água. Não é isso, gente? Vocês estão lembrados disso? Tudo. Dali vai sair um lodo. É a coisa mais linda do mundo. Aquele iniciozinho da vida. Nosso corpo tem o mesmo percentual de água que o mar. Tudo que tem no fluido cósmico universal, de nutrientes, de elementos químicos, tem na gente também. Toda a vida vem ali da água. O bebezinho ali, né? Em volta à água também. Até água salgada, nós transbordamos quando choramos. A lágrima é salgada. Estamos completamente conectados com a natureza, com os animais, com todos os reinos. Então, nascer da água, a água vai representar, na interpretação bíblica, a vida material. Mas para nascer da água, eu preciso ter o espírito. O espírito precede, né? Então, eu tenho que nascer da água, reencarnar no mundo material, porque é aqui onde a gente aprende mais, vai ter as experiências, mas a gente precisa nascer também do espírito. Jesus vai dizer, o espírito sopra onde quer. Ou seja, eu encarno num lugar, reencarno em outro. É livre, né?
Só que a gente precisa nascer. Emmanuel tem uma mensagem chamada Renova-te, que ele vai dizer o seguinte: a gente fala muito em renascer, em renovar, e a gente pensa muito em períodos. A gente deixa isso para o final do ano, por exemplo. A gente deve estar com um monte de coisinha anotada, né? Para quando for no dia 31, ir lá fazer a relaçãozinha, pular as ondinhas ainda, né? Fazer essas coisas, a gente faz ainda. Mas o que é que acontece? Por que, que a gente passa o ano todinho e acumula para o final do ano? Então, esses marcos, eles nos impressionam muito realmente. O aniversário, a data de casamento, a virada do ano, tem um significado para a gente. Né? A gente ainda precisa dessa passagem. Mas só que isso a gente pode fazer, e melhor assim, se não fazer, não acumular, conforme orienta Santo Agostinho na questão 909, diariamente. Por quê? Porque a todo momento, a todo dia, a toda hora, existe uma oportunidade de eu renascer. O espírito mudar, fazer diferente a cada momento. E às vezes, quando eu não aprendo, aquela situação vai vir direto para mim, a mesma situação, a mesma pessoa, até eu aprender. Aí a gente diz, mas será possível que parece que esse tipo de gente me persegue, né? Será possível que isso acontece comigo direto? Olha, então, o que está acontecendo? Você não está aprendendo, né? Em vez da gente olhar por esse lado, que está se repetindo algo que não é agradável, a gente poderia pensar, puxa vida, o tempo todo essa situação está vindo para ver se eu faço melhor, para ver se eu aprendo. Não é melhor pensar assim? Será que não é essa a lógica? Para a gente poder nascer do espírito? Não é isso? Então, o renascer é da vida espiritual, da vida moral. Porque o corpo a gente vai ter vários, vai viver vários corpos, né? Jesus vai dizer, não é só de pão que se vive o homem. Então, Nicodemos nascia da água e do espírito. Ele estava nascendo ali do espírito? Não, só da água que ele tinha nascido, né? E nós, para o que estamos morrendo, para o que estamos vivendo? Para quê? Né? Que motivação? É uma reflexão que a gente precisa fazer, não é? Então, isso quer dizer também que, fosse o que fosse, o que acontecesse, para entrar nesse reino de Deus, se continuasse preso no reino do mundo, não ia nunca conquistar o reino dos céus, não ia ter acesso. Enquanto prevalecesse ali os sacerdotes, as doutrinas, as religiões, os dogmas, os rituais, e aí a gente pode trazer para a gente também, porque a gente não está isento disso, a gente não se livrou disso totalmente. De uma certa maneira, nós temos rituais ainda, como uma forma de... Observe, nós viemos todos praticamente de uma religião católica, por uns 7 séculos de trevas. O cristianismo aí durou muito. Então, todos nós praticamente passamos pelo catolicismo. E precisamos de uma transição, né? Até dar valor só ao espírito. A gente precisa de alguns amuletos. Então, o que acontece? O que é que nos retém? Crenças. Algumas crenças que nós ainda temos. Como, por exemplo, essa que nós falamos, de achar que a lei ainda é de talião. É uma crença que a gente tem no espiritismo. Sai muito rápido assim, da boca de um espírita. Ah, está acontecendo isso porque fez aquilo na outra encarnação, provavelmente. Olha só, como se nós não fôssemos cada uma digital diferente, né? Nunca vai ser igual para todo mundo. Nunca é a mesma situação. Então, Jesus sabia que Nicodemos estava ali tentando entender, mas não estava disposto a nascer do Espírito. E por isso que Jesus não dizia nada sem nenhum objetivo, gente. Um silêncio de Jesus tinha um significado.
Os cabelos de Jesus voando, né, no Lago do Genezaré, tinham significado. A postura de braços abertos sempre tinha um significado. O andar de Jesus tinha um significado, andar calmo, né? Descalço, pisando na casa dele. É assim que a gente pisa na casa da gente, não é? Melhor coisa que tem, eu acho, pelo menos quando eu chego da rua, é poder colocar os pés no chão. Acho tão bom tirar o sapato, não usar nem a sandália, ficar descalço mesmo. Porque a gente está à vontade, está em casa. Jesus andava como quem estava na casa dele, com os amigos, com a família. Ele chamava aquele povo da Galiléia, gente, Cafarnaum, ele chamava de meu povo, o povo que ele amava. Aqueles, os mais simples, né? Então, Nicodemos, né, vai dizer, Caibar Schutel, no livro Parábolas de Jesus, ele vai dizer que ou Nicodemos não tinha vontade de abandonar as crenças mesmo, ele não queria, e aí ele fingiu que não entendia, fingiu que não entendeu exatamente o que Jesus estava falando, ou ele realmente ainda estava muito preso à matéria. E aí agora Jesus vai trazer uma frase que é uma pergunta para nós. Ele vai dizer assim: tu és mestre, tu ensinas os outros e não entendes isto que estou te ensinando? Olha a provocação. Aí vem duas coisas. Primeiro, o que é que a gente tem transmitido, né? Lembrando que ensinar não é só falar, são os atos também. E outra coisa, porque a doutrina espírita vai dizer assim: amai-vos e instruí-vos. Será que a gente se mantém estudando, se aprofundando, passando por aquele processo que Emmanuel nos orienta? Emmanuel é o maior comentador do Evangelho, gente. 1016 versículos, mais ou menos, ele comenta, né? Ele vai dizer, através de Alcione, no livro Renúncia, que Chico Xavier psicografa, o Evangelho do Cristo, não é de Jesus, do Cristo, qualquer Cristo, de Deus, precisa ser conhecido, ou seja, a gente precisa ler, para saber, né? Ó, tem uma historinha aqui de Nicodemos, vamos ler. Precisa ser conhecido, meditado, que é o que a gente está fazendo aqui, ó, a gente está refletindo, né? Isso é o que? A asa da sabedoria. Agora vem a asa do amor. Sentido. Quando é que a gente sente? Quando a gente traz para o dia a dia da gente. Ai, meu Deus, realmente eu ajo como Nicodemos também. Eu procuro Jesus só na escuridão, na sombra. Por que que eu nego o meu amigo de dia? Esqueço dele. Esquecendo dos outros. Porque a gente vai amar Jesus amando os outros. E por fim, vivido. Agora que eu sei, que eu sinto que é bom para mim, que é melhor para mim, se eu agir conforme o Evangelho, eu vou praticar. Praticar de qualquer jeito. Caindo, levantando, escorregando, errando, acertando, e vai. Joana de Ângeles vai dizer assim para a gente, que o que a gente não pode é parar. Errar a gente vai. Mas a gente não pode deixar de se movimentar. O Evangelho é vida. Lembra que a gente falou aqui no início? É vida, é movimento. Ele está vivo. Ele não é só história. Ele não é só um registro histórico. Viver é se movimentar. Ela vai dizer, inclusive, e Paulo de Tarso, lá no livro Paulo Estevam, fala algo parecido também. Ela vai dizer que é mais fácil aquele que está no erro se levantar, fazer sua redenção, do que aquele que não faz nem o bem nem o mal, o morno. Porque, ó, eu não faço mal a ninguém, mas também não faço bem a ninguém, né?
Aí fico ali naquela situação, as pessoas mornas. Não alterem nada o ambiente onde elas andam, não fazem nada, né? Tem uma indisposição. Esses vão ficar muito tempo assim. Mas aquele que está, mesmo errando, está no movimento, está na energia, ele tem uma energia realizadora de fazer. Às vezes está fazendo errado por equívoco, como Saulo, mas está fazendo. Ele não sabia ainda como fazer corretamente. A ignorância. Então, tem um momento lá que os cristãos vão falar com Paulo de Tarso, ele já como Paulo, sobre um irmão que gostaria de se engajar na campanha do cristianismo. Mas só que ele era uma pessoa que tinha cometido muitos erros e tal, não tinha uma boa reputação, tinha muitos defeitos, muitas dificuldades. Ou seja, como se ele não merecesse o amor de Jesus. E aí Paulo vai dizer assim, que as mais belas redenções são daqueles que foram até o fundo do poço. E é verdade, né? Emociona a gente. A gente vê um Saulo que se transforma em Paulo, que não é uma transformação na porta de Damasco, né? A gente sabe que ali é simbólico, ele já vinha no processo. Uma Maria de Magdala, que se violenta para seguir Jesus, né? Ela corta na própria carne, Maria de Magdala. Para amar o mestre, né? Para seguir, para ter paz. Então, as maiores redenções, realmente, quanto maior o erro, a situação mais difícil, essa pessoa que tem a energia, ela se levanta de uma forma incrível também. E aí, às vezes, a gente chega assim para um irmão que está lá no presídio, né? Aí diz assim, olha só, cometeu tanto crime, quando chegou no presídio, se converteu, quer dar um de santinho, ele está se disfarçando, que é para diminuir a pena, para sair e para continuar no crime. A gente tem essas falas, desconfia do outro. Em vez da gente dar um crédito, a gente desconfia, ou seja, põe mais para baixo ainda aquele irmão. Porque, vamos pensar, por que que o mundo é violento? Porque nós somos violentos na forma de se comunicar, na forma de olhar, de tocar o outro. Então, a psicosfera é uma soma de todos os nossos pensamentos. São os pensamentos que nós produzimos. Então, se nós temos esse pensamento com relação a esses irmãos, é lógico que eles vão captar esse pensamento. É lógico que eles, aos poucos, vão sentir esses pensamentos invadindo eles e eles vão também começar a desconfiar deles mesmos, a desacreditarem deles mesmos. Então, nós estamos, sim, contribuindo para a queda do outro. Faz sentido, gente? Ou eu estou falando assim, muito absurdo? Hein, Adalberto? Você que está aí com um vídeo aberto. A verdadeira realidade. Não é? São coisas que abrem a nossa mente, mostram esse caminho. Que são 2000 anos dessas colocações e hoje ainda não conseguimos superar nem 1% do que foi dito. Tudo botamos dificuldade para tudo. Pode fazer isso para mim amanhã. Vai fazer isso assim? Não. Depois eu faço, estou ocupado. Chega uma pessoa na nossa casa pedindo um copo d'água, disse, tanta casa, veio pedir logo na minha. É verdade. É a realidade, mas estamos melhorando, já. Sim, sempre. Estamos buscando essa força. O crédito, a gente, ao contrário, né, da gente, Deus confia totalmente na gente. Ele não ia investir no projeto para dar errado.
Não é não, Alberto? Quer falar, Alberto? Sim, essa questão aí entra muito o julgamento que a gente faz das pessoas, né? Quando Jesus pede para a gente não julgar, é aquela questão que a gente às vezes se isenta do erro que a gente vê no outro e até às vezes um erro até maior. Então a gente precisa muito analisar essa questão do julgamento a qual Jesus nos propõe, que é primeiro a gente analisar a nossa consciência para ver se realmente a gente estamos sendo justos, né, na forma em que olhamos o outro. Essa sua fala é muito importante que você falou. Por isso é que a gente está sempre olhando o outro com um mau olhar, né, também. Porque, na realidade, a gente também desconfia da gente. A gente não acredita da gente. Na realidade, é isso, né? A gente sabe que a gente projeta. O outro é uma referência, é uma maneira da gente medir a gente. O que é que eu estou pensando do outro? Eu estou pensando de mim também. Como é que eu trato o outro? Eu me trato assim também. Nem pense quem maltrata o outro que não está se maltratando. Nem pense quem mata o outro que não está matando a si mesmo. Porque sabe o que é que eu estou fazendo? Quando eu mato o outro, em todos os sentidos, tanto espiritualmente quanto fisicamente, porque a gente mata o outro também, quando a gente diminui a autoestima do outro, por exemplo, a gente está matando o outro, aos pouquinhos, de tristeza, né? De desesperança, e fisicamente também. Né? Então, quando eu mato o outro, eu estou impondo para mim uma situação de morte, porque eu estou impedindo que eu continue minha ascensão. Eu estou me diminuindo, eu estou me puxando para baixo, para trás, tirando minha oportunidade, que poderia ser de agir melhor. Então, na realidade, eu estou fazendo mal a mim, primeiramente. Não é isso? E no livro da Esperança, que é de Emmanuel também, né, por Chico, eu gosto muito desse livro, vai dizer que Deus, por sabedoria, ele vai deixar para o homem, como se o homem fosse, o homem é o senhor da evolução na Terra. Tudo gira em nosso torno, né, em torno de nós. Os elementos. Então, por exemplo, a gente tira recursos das montanhas com explosivos. Ele vai dar vários exemplos. Dos minérios, né? Nós tiramos também. Nós tiramos dos rios, das fontes, o alimento. Nós tiramos das florestas o progresso. Os animais que nos obedecem. A gente domestica ao nosso bel prazer para nos servir. Né? Então, veja bem, nós temos o domínio dos recursos materiais sobre a Terra. De uma certa maneira, a gente está governando essa Terra através da política, da ciência, da economia. Nós, espíritos. Então, nós podemos manobrar, alterar também essas energias inferiores, porque a força que a gente tem para fazer algo que não é certo, que é errado, é a mesma força para fazer o certo. É uma questão de redirecionar a mesma energia. Né? É uma questão de escolha, de decisão. A decisão que Nicodemos não teve condições de ter naquele momento, essa escolha. Né? E isso a gente vai aprimorando a gente moralmente. Então, recursos nós temos, né? Não podemos reclamar disso. Temos todos os recursos. E aí, já assim a gente se encaminhando, né, para o final, que eu quero escutar um pouquinho vocês também, tem um comentário de Emmanuel no Fonte Viva, dessa passagem, que o nome é Renasce Agora. É muito bonito, muito linda essa mensagem. E aí ele vai dizer que, assim, a gente vai tirar da própria natureza a lição de se renovar. Mas se renovar todos os dias.
Todos os dias nós temos células diferentes. As folhas caem, vêm outras. Os cabelos, né, vêm outros. Então, ele vai dizer que nós temos 365 dias, na realidade, para aprender e recomeçar o tempo todo. Começar a fazer essa transformação do espírito, né? Numa única existência. Imagina, diariamente a gente ter essa possibilidade. A gente precisa olhar por esse lado, né? Então, ele diz assim, olha, do passado, conserva na tua mente o que foi bom, o que foi belo, o que é justo. Por quê? Porque o cérebro da gente, ele não entende o que é passado, o que é presente, o que é certo, o que é errado. O cérebro é a parte física. Mas ele vai instruir o nosso corpo a sentir calafrio, medo, sudorese, né? Essas reações. E também reações positivas, obviamente. Alegria, serotonina, oxitocina, que é o hormônio do amor, da felicidade. Mas ele vai atender ao espírito, porque ele não entende isso, o cérebro. Ele é programado, inclusive, para repetir padrão. Por isso que é tão difícil mudar. Se eu já sei como fazer e eu faço errado umas 2 ou 3 vezes, meu cérebro vai dizer, opa, essa é a forma correta. Eu vou trabalhar nesse padrão, porque trabalhando no padrão eu gasto menos energia. Eu não preciso me esforçar muito. É isso, gente. Então, quem tem que mudar é o cérebro? Não, é o espírito. O espírito que tem que dar o comando, tem que cortar ó, esse círculo vicioso, para virar um círculo virtuoso. Né? Então, ele diz, conserva o que é bom, o que é belo. Não é à toa que Emmanuel diz isso, não. Por quê? Para a gente trazer para a gente, para o hoje, aquela emoção, aquele sentimento bom, aquela experiência, aquela música, aquele cheiro, aquela pessoa. Porque meu organismo vai sentir tudo isso no presente. Então, para que eu vou trazer do passado o que foi ruim? Para o meu corpo adoecer? Não é isso? Não guardar. Não guardar. Teve a situação difícil, desafiadora. Aprendeu. Acabou-se. Deixa o que está no passado. Está no passado. Né? E aí ele vai dizer assim, ó, Emmanuel, faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Aqui a gente lê a questão 132 do Livro dos Espíritos, quando vai dizer que o objetivo da nossa encarnação é evoluir, é expiar, é provar, mas também é contribuir para a implantação do reino de Deus na Terra. Nós precisamos trabalhar também, porque a espiritualidade amiga está toda trabalhando por nós, para nós. Nesse momento em que estamos aqui reunidos, estamos sendo aparados. Estão aproveitando a nossa disposição, a nossa abertura do coração, da mente, para o estudo, para o sentimento, para nos injetar fluidos salutares, para nos dar paz, para nos abençoar, para nos inspirar aquela ideia que quando eu estou desconectado, preocupado com futilidades, com desavenças, eu corto a ligação. Então, esse momento agora é um momento sagrado. A gente não pode abrir mão. Não pode dizer assim, hoje eu estou doente e não vou fazer o evangelho. É um momento sagrado. Segundo um amigo meu, conversando sobre isso, a gente conversava assim, dizendo que, a gente comentando como é que a gente fazia o evangelho, eu estudava para uma palestra. Eu sento, eu coloco o Tim Vanessa, sabe? Antes de fazer a palestra, normalmente eu coloco, quando tem tempo, quando dá tempo, né? Ou para estudar uma música boa, um ambiente gostosinho, tomo um banho. E aí ele disse assim, que era para a gente colocar a melhor roupa e sentar para estudar o Evangelho. A gente está de frente às Escrituras Sagradas, às palavras de Jesus. De Deus, através de Jesus.
Interessante isso que ele falou, né? É verdade, é um momento especial, sublime. Todas as honras e todo o respeito a Jesus e a Deus, não é isso? Então, deixa o que está lá. E também não se preocupa com o dia que virá. Faz o teu melhor, entrega. Né? Por isso que ele diz, não deixa para os amigos espirituais aquilo ali que foi a tua negligência. Não perde uma oportunidade, porque eles vão fazer por nós, esses benfeitores, porque ninguém vai deixar desamparado por conta da nossa má vontade. Mas se nós tivéssemos a boa vontade, nós estaríamos também sendo abençoados, né? Sendo também favorecidos. E aí a gente cansa de ver na literatura espírita o quê? Naquele livro mesmo, é um livro de Dona Ivone do Amaral, que se passa no carnaval. Eu esqueci o nome dele, que Dr. Bezerra de Menezes, ele põe como se fosse uma tenda na Praça do Rio de Janeiro, para poder atender espíritos, pessoas que estavam desencarnando. E tem um episódio lá, muitos, que esses espíritos da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, eles atendem a pedidos em forma de oração que chegam até eles para proteger alguém, para salvar alguém, para socorrer. Então, vejam, tem um caso que ele vai inspirar uma moça corre o risco de sofrer um estupro no meio do caminho, quando ela vai fazer um bem para uma outra pessoa, que eu não lembro qual era o caso. Essa equipe consegue inspirar os policiais para passarem naquele momento ali, por aquela rua, e consegue impedir o crime. Olha só, e se a gente não estiver atento? A gente, além de não fazer nada, ainda atrapalha o trabalho da espiritualidade, né? Se a gente estiver atento, se a gente estiver conectado, junta com a boa vontade, a gente acelera a implantação do reino de Deus aqui na Terra, né? Então, ele vai dizer assim, vou finalizar aqui com a fala de Emmanuel, renasce agora em teus propósitos. Deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo, não é sobre o outro. Pode estar uma bagunça lá fora, pode estar ocorrendo, mas a vitória é sobre mim mesmo, eu estou em paz. Ele diz, mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Gente, essa fala de Emmanuel, quando ele finaliza isso, é de uma sabedoria. Vou até repetir para mim mesma. Mais vale auxiliar ainda hoje do que ser auxiliado amanhã. Não é melhor agir no hoje e evitar? Porque quando a gente deixa de agir, a gente vai amolecendo, vai enfraquecendo, aí vai adoecendo, né? Vai tudo moendo, né? Então, gente, aqui no Evangelho tem falando assim, ressurreição e reencarnação. Só para esclarecer, né? Eu gostaria de lembrar que eles eram reencarnacionistas, né? Os judeus. Mas são até hoje, inclusive, mas naquela época, ressurreição, reencarnação, era muito confuso para eles. Então, quando ele pergunta assim, o que fazer para ter a felicidade ainda na Terra? É porque eles achavam que a continuidade da vida, que a gente era imortal, mas que a continuidade era no plano físico, na mesma Terra. Viu? Então, eles tinham muita confusão, e não tinham clareza, né, com relação a isso. Então, é isso, meus amigos. Ele vai falar um pouquinho aqui dos laços de família, né, que são fortalecidos pela reencarnação, né, que eles não se quebram com afastamento, né, com o fim da existência
terrestre, nós continuamos sempre ligados, porque vamos estar espiritualmente. A vida é do espírito, não é da carne, né? E por isso que é uma necessidade de encarnação, de reencarnações, para que a gente vá depurando, aprendendo o espírito. A reencarnação, ou a encarnação, que encarnou foi Jesus, né? Ele está a serviço do espírito, certo? É para atender ao espírito, às necessidades do espírito, que é o que nós somos. Ok, gente? Então pensemos, né? Levemos essa reflexão conosco. O que é que está fazendo com que eu procure Jesus apenas nesses momentos de dor, de sombra, de desespero, na escuridão da noite? O que é que me impede de viver o Evangelho sem ter vergonha de ser correto, sem ter vergonha de tratar outro bem, sem ter vergonha de falar com quem não tem valor para a sociedade, sem ter vergonha de ser ético? Não é isso? Sejamos corajosos, né? O que é coragem? Coragem é fazer o que tem que fazer. Dona Joana de Ângeles que nos diz isso, dessa maneira assim, bem simples. Coragem é fazer o que precisa ser feito. Então, pronto. Se eu sei que eu preciso fazer dessa maneira, que é a correta, que é conforme as leis de Deus, o Evangelho, e eu faço, isso é coragem. E Aristóteles vai dizer que coragem é a maior das virtudes, porque ela sustenta todas as outras. E é uma verdade, né? Meus amigos, muito obrigada, né, pelo estudo com vocês. A gente tem 7 minutinhos. Pode escutar alguém, né? Algum Não quer comentário. perguntar? Ué, tem um parente meu aí? É, tá vendo isso que eu digo? Tá vendo, tio Beto? Que era o parente dela? São parentes de bem distantes, daqui da Bahia. Ah, mas eu ouvi dizer que essa família Mascarenhas é grande na Bahia. É verdade, é enorme. É uma dúvida, Cris. Adorei, viu? A palestra foi ótima. Você foi um espetáculo, adorei. Tomara que você venha muito mais vezes, bastante vezes. Venha umas 300 vezes. Sempre que chamar eu venho. É só ter um espacinho, a gente encaixa, né? Na agenda. É verdade. É uma dúvida, Cris. No caso, se desencarnar, pode reencarnar de novo? Espírito assim que desencarna, pode voltar a reencarnar assim, no mesmo instante? É possível? Olha, nós somos seres complexos, né? Uhum. A vida, por exemplo, a existenciazinha dos animais, que é mais simples, né? Que não tem, por exemplo, o que provar nem expiar, né? Não precisa tanta elaboração para voltar. Eles reencarnam, às vezes, quase que imediatamente. Às vezes, 1 mês, 2 meses, depende, é relativo. Nós, espíritos, para a gente ter essa condição de reencarnar, porque, veja bem, a gente quando chega no mundo, a gente não precisa ser preparado para atuar no mundo, né? Passa pela infância, vai sendo alimentado, começa a estudar. Quando a gente volta, a gente vai ser preparado para se adaptar também ao mundo espiritual. Às vezes a gente fica em colônias, que são hospitais, se recuperando, não é? Vai ter um planejamento agora reencarnatório. Então, a gente precisa se restabelecer. É algo tão complexo, se encaixar num roteiro que seja bom para a gente, que atenda às necessidades de evolução do meu espírito. Por isso que às vezes a gente desencontra dos afetos da gente. Eu desencarno com o amor meu e eu não vou estar na mesma encarnação que ele, reencarnação, por conta dessas particularidades. Agora, existem espíritos que reencarnam muito rapidamente. Quanto mais evoluído, imagina aqueles espíritos que chegam naquele ponto de nem precisar reencarnar e dizer assim, eu vou porque eu tenho um afeto, que eu quero acompanhar a encarnação, que eu quero ajudar nessa reencarnação dele.
Esses espíritos, eles têm muito mais autonomia, porque são mais responsáveis. Então, isso é muito particular, sabe, Léo? É muito de cada um. Não tem como a gente dizer. E, agora, dentro da gente, nessa condição de mundo, de expiações e provas, espíritos ainda de terceira ordem, é muito difícil. Agora, assim, dizer não existe, aí eu não sei, né? Que a gente não vai dar nenhuma sentença. Isso não tem problema. Mas que a probabilidade é muito pequena, porque a gente não tem nem essa condição. Olha, Jesus passou pelo holocausto na cruz e quando ele ressuscitou, depois de 3 dias, que Maria de Madalena foi tentar pegar o mestre, o que foi que ele disse? Ainda não subi ao meu pai. Olha só, ele tinha ido lá em Judas, ele estava impregnado de fluidos que, né? Assim, ele veio de uma situação em que ele não estava ainda com o perispírito recuperado. Então, ele vai dizer, não me toque, ainda não fui ao meu pai, né? Porque ele estava ainda no trabalho e tal. Então, assim, essa resposta é difícil, viu, Léo? Eu vou passar para os comentários. Tá. Mas foi ótimo, deu para entender, sim. Perfeito, entender, foi ótimo. Né? Deu sim, gente. Obrigado, minha querida. Obrigada a você, Léo. Antônia. Tudo bem, Antônia? Tá fechado o seu microfone, viu? A gente não está escutando. Gostei muito da palestra. Foi muito gratificante, uma sabedoria assim exemplar. Eu amei o estudo de hoje, amei mesmo. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigada a você, Antônia, pelo carinho. Graças a Deus, né? Todas as glórias a Jesus e a Deus. A mensagem é dele. Que assim seja. Amém. Ele nos abençoe. Amém. Boa noite. Boa noite, grupo. Só quero falar uma coisinha. Então, Cris, gostei muito do que você falou, simples, explicativo. E uma coisa que me chamou a atenção, de nós não sermos um tanto faz. Porque quem tanto faz, fica em cima do muro, ele não acrescenta em nada. Verdade. Então, eu achei isso muito, assim, muito interessante, porque muitas vezes nós somos, né, às vezes, faço depois, tanto faz, sabe? Então, a gente não está acrescentando e nem crescendo em nada. Então, eu achei bem interessante nós pensarmos nisso, porque hoje, assim como espíritas que somos, eu há pouco tempo, né, eu fico escutando e fico sempre, sabe, assim, levando essas informações para mim, né? E uma coisa assim, que como foi falado em água, em impressão digital, assim, disse também é cultura. Eu li que as impressões digitais dos dedos são todas diferentes, e as mãos também. De uma mão é uma impressão, da outra já é outra. Olha a sabedoria de Deus. E outra coisa também, eu achei bem interessante, que nós, o ser humano, a gente pode ficar até 4 dias sem beber água, a gente aguenta. Comida pode ser muito mais. Então, isso também é cultura, né? Eu achei bem interessante e parabéns. Um dia vou fazer uma palestra falando tudo isso, ou mais, né? Porque a gente está aqui para aprender e para fazer o diferente e para, mais importante, tocar corações. Isso é importante. É verdade. Isso. Fica com Deus, gente. Gratidão pelas informações. Elas reforçam, né? Sim. É que a gente pensa, né? Às vezes, porque a gente é viciado em água, né? Eu pelo menos sou. Aí eu falei, aí tudo eu fiquei pensando, aí eu fui buscar. Aí eu vi que 4 dias a gente aguenta, até menos, mais do que 4 não aguenta. Eu achei bem interessante. E achei interessante que eu não sabia. As impressões digitais de um dedo é diferente do outro. E de uma mão também. Eu não sabia. Então, isso é cultura.
Exato, com certeza. E é isso. Então vamos agradecer a Deus por mais essa mensagem, que possamos refletir na nossa caminhada e sempre agradecendo a palestrante da noite, que Deus sempre abençoe e proteja sempre. Mas esse Fidelas que levantou a mão e Alberto também acho que quer falar alguma coisa. Então vamos esperar um pouquinho. Daí pode fazer a prece de final da mensagem da noite. Eu queria fazer só uma última perguntinha, se Cris tivesse tempo para responder. Sim. Cris, eu acho interessante porque você falou sobre as pessoas mornas. Elas sofrem. Você poderia, assim, dizer um pouquinho mais quando é que nós somos mornos, né? Ou quando estamos mornos? Exato. Veja bem, pode parecer que não, mas eu estou comunicando alguma coisa também. Eu estou comunicando que eu estou indiferente, eu estou comunicando que eu estou desanimada, que eu estou sem força, que eu estou sem ânimo, que é vida. Ânimo é vida. Então, eu estou sem energia para me movimentar. E isso é muito perigoso, porque a gente sabe que a depressão, ela vai por esse caminho. Ela vai pela falta de ânimo, começa a se desvincular dos afetos, das pessoas, começa a se isolar. Então, essa pessoa que para ela tanto faz, né, que não acrescenta em nada, que nunca tem opinião, que nunca se disponibiliza para fazer nada, que acha ruim quando alguém faz, porque às vezes ela tem que, por conta da pessoa, fazer alguma coisa também. Então, assim, é um alerta muito grande, porque é como se a pessoa estivesse ali vegetando só, vendo tudo passar. Então, jogando fora oportunidades. As oportunidades são caríssimas, né? Para nós, numa oportunidade, a gente pode virar uma chave, mudar a vida da gente. Né? Então, muita atenção para esse estado de inércia, porque ele perdura, ele vai evoluindo e a gente sabe para onde é que isso vai dar. De uma depressão, para uma ideação suicida, por uma indiferença pela vida, né? Porque olha só, aí instalam-se obsessões, porque as obsessões, elas começam de uma maneira sutil. Eu vou contar uma fábula rapidamente aqui. Diz que o Satanás, aquele opositor, né, coitado, que levou esse nome de Satanás, mas era só o opositor, que tinha ideia diferente, que ele resolveu fazer uma promoção na loja dele. Então, ele colocou vários pacotes. Num pacote tinha um nome suicídio, no outro tinha um nome assassinato, roubo, vários crimes, estupro. Aí tinha um pacote grande, dourado, que era o mais caro de todos. Aí uma pessoa que entrou na loja disse assim, olha, mas por que que esse aqui, né? Porque os outros têm os valores iguais. Por que que esse aqui, que tem escrito, o produto é ânimo, é o mais caro e o do maior pacote, mais bonito? E aí o Satanás vai dizer o seguinte, olha, é porque é o seguinte, é através dele que eu tenho acesso a todos os outros pacotes. Porque ninguém se preocupa com a falta de ânimo. Ninguém valoriza, acha que é nada demais. E eu entrando pelo ânimo, aos poucos eu vou acessando os demais. Então é mais ou menos isso. Eu dou acesso. Boa noite, Cris. Cris, achei sua palestra muito boa, o assunto assim, muito lido pelo Evangelho. E o que eu tenho a perguntar a você é o seguinte, na sua opinião, você acredita que o espírito encarnado ele pode desencarnar antes da data do desencarne dele?
antes da trajetória que ele tinha que cumprir? Eu vou me basear, né, não no que eu acho, mas na doutrina mesmo, né, para responder. Olha, a gente sabe que a data da morte da gente é algo tão, assim, sagrado, que a gente não sabe, né? São raras as pessoas que têm acesso a essa informação. Mas existe uma data certa, existe uma quantidade de fluido vital para X anos. Isso a gente sabe. Agora, programação para o mal não existe. Programação para morrer antes não existe. Programação para se suicidar não existe. Programação para assassinar o outro não existe. Não existe planejamento de Deus que seja para o mal. Existe a nossa estada aqui na Terra. Então, cuidar ao máximo desse corpo, da mente, para a gente aproveitar com a maior saúde, né? E esse corpo que é sagrado, porque foi dado por Deus, é uma máquina que funciona perfeitamente, né? E tem o seu tempinho certo. O que pode acontecer é um Divaldo da vida, que é fora da curva, não é a média, não é mesmo, é receber, porque aproveita muito bem essa encarnação dele, receber fluidos, né? A moratória, né, que ele diz, receber uma moratória, ele até conta isso numa palestra, coisa mais linda, ele de umas flores, ele recebe substâncias com fluidos vitais para ele viver essa existência um pouco mais, porque muito ele faz. E muito precisamos dele, a espiritualidade usa muito ele, né? Ele está a serviço. Ô, Cris, eu ouvi assim um comentário que Joana de Ângeli já reencarnou? Olha, eu não tenho informação. O que, até onde eu sei é o seguinte, que essas duplas, né, elas costumam se alternar. Então, desencarna Chico, encarna Emmanuel, desencarna Divaldo, encarna Joana. Pela lógica, eu estou imaginando, então, que ela talvez não tenha chegado ainda no mundo, né? Mas a gente não sabe também, porque, veja bem, eu já ouvi alguém dizer assim, mas se ela não está mais, se ele não está mais psicografando, ela não está ditando, então é porque ela não está mais na dimensão espiritual, ela já reencarnou. Ué, e o espírito reencarnado não pode, durante o seu desdobramento, trabalhar, não? Pode. Ela pode desdobrar e ir lá trabalhar com ele. Mas vai ficar do espírito? Não é? Então, a gente não mas sabe. ela vai ficar encarnada em um corpo e espírito no outro para psicografar? Não, por exemplo, eu sou espírito, eu não sou o corpo, né? Eu tenho um corpo, né, que eu uso. Quando eu estou acordada, eu uso, me movimento, porque o espírito está mandando, né? Está comandando o cérebro. Eu vou, por exemplo, hoje eu vou dormir. Daqui a pouco, eu vou me deitar, vou dormir. Meu corpo vai ficar aqui. Só Deus sabe para onde eu vou. É melhor fazer uma oração, rezar, para pedir a companhia dos meus da guarda, porque se eu sair brigada com alguém do trabalho, é capaz de eu voltar lá no trabalho para tentar encontrar essa pessoa e continuar a discussão. Esse é o risco. Então, eu saio, às vezes eu tenho a perfeita nitidez de que estava com um grupo, com outro, num trabalho. Eu sonho muito eu na rua. Muito, muito mesmo. E observe, não é estranho, o projeto que eu faço parte escutatória é um projeto de rua. A gente trabalha na rua. Não é interessante isso? Então, é a mesma pessoa, eu. Só que meu corpo está deitadinho aqui, está descansando, porque ele precisa se recuperar, né? Para amanhã. Amanhã eu vou trabalhar cedo. Mas eu, espírito, estou por um cordãozinho assim, né? Ligado a ele para não deixar ele morrer. Porque o corpo não morre só. Só depois que o espírito sai que o corpo padece, né? Ele se desorganiza biologicamente. Não existe morte com o espírito no corpo, né? O corpo, né? O espírito sai e o corpo falece. Então, é isso, ela pode fazer isso. Ela até
pode estar até como um bebê, como uma criança, mas o espírito não é ignorante, nem é de uma criança, é um espírito, né? Que pode estar no tamanho do corpo pequeno. Sai de noite, na hora que dorme. Ontem eu estava brincando com um amigo meu, que um outro amigo vai se operar, eu disse, e ele é médico, sabe? Eu disse, olha, na hora da cirurgia de fulano, tira um cochilinho para ver se tu vai até lá ajudar. Eu fiquei brincando com ele. Aí ele, isso é uma ideia boa. Eu disse, pois é. Né? Mas é assim, mais ou menos, que funciona. Tá certo, Cris, ok. Respondido. Respondido? Eu acredito que é ti mesmo. Obrigado por tudo aí, viu? Obrigada a você. Obrigado pela sua palestra, pela noite. Muito obrigada. Gratidão a todos. Okay. Foi uma alegria. Sou eu que faço a prece? É bom fazer a prece, né? Tá certo. Completa. Então vamos. Obrigado. Obrigada, gente. Sempre é bom, como irmãos em Cristo, nos encontrarmos, né? Então, Jesus amado, nosso amigo de todas as horas, obrigada, Senhor, por essa noite de estudo, essa noite em que sentimos muito mais próximo de Ti, dos nossos anjos guardiões, a espiritualidade amiga que ampara esse trabalho, esse estudo do Evangelho, que possamos, Senhor, ultrapassar esse olhar de uma existência material, que possamos ter um olhar espiritual, de vida eterna, de imortalidade, para tomarmos decisões melhores, fazermos melhores escolhas. Que o Teu Evangelho, Mestre, seja a nossa luz. E Tu, como nosso guia e modelo, que sejamos sempre, sempre contigo, de mãos dadas ao Teu lado, sob Teu olhar compassivo e meigo, o nosso Rabi da Galileia. Sê conosco, Senhor. Abençoa todos que aqui se encontram em busca de Ti, da Tua companhia, da Tua saúde, e que possamos seguir em paz e termos uma semana de ótimas resoluções. Que assim seja.